Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai sair da nossa programação e nós vamos falar sobre filosofia pura, né? Embora todos os programas, todos os temas dos programas deste nosso programa de rádio sejam sobre história, fazendo filosofia da história. Mas hoje, especificamente hoje, esse nosso programa vai ser só sobre filosofia e não sobre história, né? Eu vou tratar de um artigo que eu coloquei no Medium, chamado Humpty Dumpty e a Filosofia. A obra Alice através do Espelho, que ficou muito famosa, de Lewis Carroll, é uma extraordinária literatura de lógica e de filosofia. Aquela obra, ao contrário que se pensa, ela não é uma obra imaginária, digamos assim, no sentido de ser falsa, no sentido de ser meramente uma literatura de ficção. Não. Ela tem uma estruturação filosófica profunda, né? Existe um trecho, especificamente um trecho dessa obra, que é o diálogo que Humpty Dumpty estabelece com Alice, que é a síntese do modo de fazer filosofia. O diálogo é o seguinte: Humpty Dumpty fala: quando eu uso uma palavra, Humpty Dumpty disse com certo desprezo, ela significa o que eu quiser que ela signifique, nem mais, nem menos. Alice responde para ele: a questão é, se você pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes? A questão é, disse Humpty Dumpty, quem será o chefe? Eis tudo. Humpty Dumpty é um ovo antropomórfico, não é? Filólogo, especialista em questões linguísticas, é um ser orgulhoso, péssimo em matemática, de raciocínio invertido, para quem as palavras significam, as palavras comuns, significam o que quer que ele queira, enquanto nomes próprios devem ter significação geral. Ora, este trecho do diálogo de Humpty Dumpty com Alice, Humpty Dumpty, vamos lembrar, é um ovo. O tema do ovo é muito interessante, o Carroll ter colocado a temática do ovo, porque o ovo aqui, o Humpty Dumpty assume quase que o símbolo do chamado ovo filosófico, não é? Que não é meramente uma matéria da alquimia, né? Também não é uma matéria restrita ao âmbito da simbólica, não é? O ovo filosofal é o fulcro do pensamento de toda a ontologia. Quer dizer, isso é uma questão que diz respeito ao ser. Então esse trecho especificamente do diálogo de Humpty Dumpty mostra que a filosofia, quer dizer, como é que se faz filosofia, né? A filosofia é feita em cima de palavras, é feita em cima de conceitos, e ela faz uso de palavras e de conceitos. Então como é que se faz filosofia? Quando você fala assim, a obra filosófica de Platão, a obra filosófica de Descartes, a obra filosófica de Wittgenstein, a obra filosófica de Hegel, né? O que caracteriza um filósofo e o que caracteriza uma obra filosófica? Né? De saída, é preciso entender o seguinte: atualmente, a palavra filosofia, o indivíduo pode ser filósofo porque ele fez uma universidade,
fez um bacharelado, uma licenciatura, portanto, é reconhecido como filósofo. Embora na antiguidade, evidentemente, não havia universidade, não é? E a filosofia não era algo espontâneo, portanto, a filosofia era quase que um processo iniciático, no sentido de que ela era transmitida de boca a ouvido. Evidentemente que existem escolas filosóficas. Se nós nos ativermos, por exemplo, somente no campo da Grécia, né, da filosofia grega, a gente vai verificar que nós temos inúmeras escolas filosóficas e essas escolas filosóficas diferenciam os temas, as especialidades, etc. Por quê? Porque cada escola filosófica existe em razão de um filósofo. E cada filósofo tem uma obra filosófica, portanto ele tem uma teoria. Aqui é que entra, como é que se faz filosofia? Né? Então a filosofia, ou a obra filosófica, ela se faz em cima de palavras. Ela se faz em cima de conceitos, fazendo uso de palavras. Como bem falou Priscila Garcia, uma palavra é uma caixinha muito pequena, né, onde para caber ideias muito grandes. Por trás de toda palavra, por menor que ela seja, e as palavras são de fato pequenas, só que existe isso, quer dizer, por trás de toda palavra você tem uma ideia, você tem um conceito, você tem um significado. Basta você abrir um dicionário, por exemplo, e pega qualquer palavra, você vai ver que aquela palavra está embutida nela ideias, conceitos, teorias, né? Formas infinitas de ver o mundo. E, evidentemente, isto significa, no mínimo, que aquilo que está contido no dicionário não são meramente outras palavras, são ideias. Né? Então, em cima do próprio entendimento do que é a palavra, veja, na tradição judaica e cristã, o mundo foi feito pelo verbo. Né? Deus fala, e o homem também. Ora, os judeus têm, cada letra do alfabeto hebraico significa uma coisa, na língua portuguesa também. Não é? Cada letra do alfabeto hebraico está relacionada a um número e, portanto, aquela letra tem uma qualidade. Isso significa que o conceito e a ideia inerente àquela letra tem uma qualidade específica. Evidentemente que hoje nós usamos as palavras, mas não atentamos ao que elas significam. Ora, para um filósofo é impossível fazer filosofia sem, de fato, debruçar-se sobre as palavras. E ao nos debruçarmos sobre as palavras, evidentemente que nós estamos nos debruçando sobre as ideias, ou os conceitos, como queiram, que estão embutidos na palavra, que são inerentes à palavra. Né? Então, continuando. Como é que se faz filosofia? Como é que um filósofo constrói a sua obra filosófica? Em cima de palavra. Né? Então, as pessoas falam muito em teoria. As pessoas não entendem que uma teoria precisa de palavra para ser construída. Né? Então, a atividade filosófica é, antes de tudo e sobretudo, uma atividade de palavras. Eu pego as palavras, é isso que Humpty Dumpty está falando para Alice. Eu pego as palavras e faço duas operações, somente duas operações em filosofia. Eu pego aquela palavra e eu desconstruo a palavra, desmonto a palavra, não é? E depois a palavra é construída novamente. E é exatamente nesta sequência. Você pega uma palavra, a palavra é desconstruída e depois ela é construída. Ora, deixa eu explicar melhor.
Então, quando você pega uma palavra no dicionário, né, e vai ler o significado dela no dicionário, você tem ali uma ideia geral de como é complexa aquela palavra pequena, quer dizer, como ela embute dentro dela uma série de ideias, de conceitos e de teorias. Então você pega aquela palavra, desconstrói a palavra, inclusivamente o senso comum sobre ela. Então a palavra e os seus conceitos têm de ser decompostos. Vou dar um exemplo para você daqui a pouco. Bem, esse é o primeiro ato de fazer filosofia, é a síntese de toda a filosofia. Você desconstrói uma palavra. Então você não desconstrói uma teoria, você desconstrói a palavra. Tá? Então como é que em filosofia se constrói uma teoria? Em cima de palavras. Depois que isso foi feito, a palavra e o significado são novamente construídos. E é preciso estar atento porque eu falei construído. Eu não estou falando reconstruído. Portanto, não existe aqui, em filosofia, uma ressignificação da palavra, porque a filosofia não é linguística. Né? Existe um campo atual da filosofia que é um campo de mera linguística. Mas aqui vamos lembrar, essa operação de desconstrução e de construção é uma operação, por exemplo, que a gente vê no Crátilo de Platão. Não é? Platão tem uma preocupação, todos os filósofos, mas Platão especificamente tem uma preocupação muito grande com a palavra, com a gramática. Isso para os gregos era a ideia de gramática. Né? A gramática vai entrar, por exemplo, como uma das 7 artes, uma das chamadas 7 artes liberais dentro dos estudos medievais, não é, da chamada escolástica medieval. O estudo do trivium e do quadrivium dizia respeito, são estudos especificamente gregos, que foram trazidos posteriormente para a filosofia ocidental e para a teologia cristã, efetivamente. Agora, é preciso entender aqui realmente o que significa a ideia de gramática. Não é uma mera preocupação com um formalismo linguístico, não é? É algo muito mais profundo. Portanto, a palavra para um filósofo significa uma coisa muito séria, muito séria. Então você pega uma palavra, desconstrói a ideia que está embutida na palavra. E o senso comum é desconstruído, é decomposto. Né? Muito bem. Então, quando Humpty Dumpty fala para Alice o seguinte, quando eu uso uma palavra, né? A palavra uso aqui é extremamente importante. Ele usa no sentido filosófico mesmo. Ele pega uma palavra e ele vai usar a palavra, não de forma aleatória. Então ele adverte, ele fala, quando eu uso uma palavra, ela significa o que eu quiser que ela signifique. Nem mais nem menos. Isso é uma operação filosófica, né? De você perscrutar a palavra e tentar entender meandros, ideias e teorias que até aquele momento um outro filósofo talvez não tenha percebido. Né? Há uma atividade simbólica aqui profunda, que navega entre princípios ontológicos, filosóficos e metafísicos. Né? Esta atividade de lidar com a palavra, por exemplo, é levada muito a sério entre os árabes, era levada a sério entre os judeus, é levada a sério entre os judeus, tanto é que eles têm uma ciência chamada gematria, não é? É levado muito a sério no sânscrito, não é? Era levado muito a sério na língua portuguesa. Ora, a língua portuguesa tinha um tipo de cabala, de interpretação cabalística das palavras. É que hoje nós simplesmente não falamos mais sobre isso. Existe um autor português, por exemplo, recente da filosofia portuguesa, que é o Antônio Telmo,
em que o Antônio Telmo tem uma obra chamada Gramática Secreta da Língua Portuguesa, né? Onde ele vai fazer um tipo de um processo de gematria, mostrando os significados, as qualidades das letras, né? Das vogais e das consoantes que existem na língua portuguesa. Vamos lembrar que a própria Cabala hebraica, os 4 mundos da Cabala, são mundos onde as palavras significam coisas muito precisas. As 10 categorias de Aristóteles, muito pouca gente sabe que Aristóteles era judeu, por exemplo. As 10 categorias de Aristóteles, em quase todas elas nós encontramos, quando visto a palavra em grego, elas começam com a letra grega Φ, não é? Bom, voltando aqui, quando o Humpty Dumpty, portanto, fala, quando eu uso uma palavra, ela significa o que eu quiser que ela signifique. Isso aqui não significa, de modo algum, que o Humpty Dumpty pega uma palavra, interpreta e dá o significado que ele quiser. Não, nada disso. É uma operação filosófica, né? Então, ele desconstrói a palavra. Alice se espanta com essa autoridade, né? Autoridade aqui num espanto filosófico, e ela contra-argumenta, porque a autoridade não é argumento em filosofia, né? É por isso que ela se espanta com essa autoridade. Então, quando ele fala, ela pergunta, a questão é, se você pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes. Então, a Alice aqui está se referindo à ideia de autoridade, né? E é preciso entender isso num sentido filosófico. A resposta do Humpty Dumpty é perfeitamente filosófica. Ele fala, a questão é, quem será o chefe? E é isso tudo, né? Pronto, ele selou a questão. E de fato a pergunta é correta, quem é o chefe? Essa é a grande questão. O que isso significa? Ora, se um filósofo, ao fazer essa operação filosófica de pegar uma palavra, desconstruir e depois construir, nós temos então a ideia do chefe. Então quem é o chefe? Veja bem, isso só é possível de ser entendido por quem faz filosofia, não é? Todo pensamento filosófico autêntico, ele é inteiramente a priori, ou seja, é a ideia do chefe. Todo pensamento filosófico, ele independe de fatos de qualquer espécie, né? Então, porque a palavra em si é viva e ela já significa alguma coisa. Isso é uma questão muito séria, e é séria quando você pensa assim, por exemplo, manga. Quem foi que falou que aquela fruta que você entende como manga chama-se manga? Por exemplo, na Bíblia, Deus cria o mundo e chama Adão para nominar os entes criados, não é? Na filosofia grega, os gregos, Platão fala que existia o chamado legislador universal, chamado nomotetes. O nomotetes foi aquele que ensinou os gregos e nominou as coisas. Portanto, veja que o ato de nominar automaticamente confere a identidade do ser, né? Então, quando se fala manga, e aqui entra uma grande discussão, que é a discussão pela essência da manga, que é uma discussão eminentemente filosófica aqui. Então, quando você fala, quem chamou manga a primeira vez a manga? Aí você vai buscando, desenrola um fio de Ariadne, e vai chegar num momento em que percebe-se que não foi nenhum ser humano que nominou as coisas, os entes vivos. E aí nós caímos na ideia da transcendência, né? Portanto, por trás de toda palavra, você tem uma ideia da transcendência. Você sai do campo meramente humano. É claro, quando eu digo em relação às palavras que existem desde todo sempre, não as palavras que foram inventadas por homem, como por exemplo internet, é uma palavra inventada pelo homem. Não, os entes, o homem não inventou nenhum ente,
ele não inventou o sol, ele não inventou as estrelas, não é? Ele não inventou o cavalo, ele não inventou a zebra. Então, essas palavras referem-se às palavras de seres ou de entes que não são criação humana. Uma vez que não são criação humana, são uma criação ou divina ou do acaso sideral, dependendo do sujeito. Se o sujeito acredita ou não na existência de um ente transcendente, ou é um ateu, independentemente, inclusivamente, do sujeito ser um ateu. Aquela palavra designada, que designa um ente específico, não é uma criação humana. Portanto, a filosofia o modo de fazer filosofia é, por essência, sagrado, transcendente. Ele não está no mero campo temporal. É por isso que todo raciocínio filosófico autêntico é inteiramente a priori. Este é o chefe, não é? Então, o raciocínio a priori, ele independe de fatos de qualquer espécie. Por quê? Porque fatos são domínio da ciência, não são domínio da filosofia. Portanto, a briga da ciência e da religião, querendo enquadrar a filosofia, é possível, ou só seria possível, se se retirasse o pensamento a priori da filosofia. Ora, nós temos assistido uma briga intestina entre a ciência, a religião e a filosofia ao longo de 2000 anos. E a filosofia tem resistido incólume a estas investidas. A filosofia não está submetida nem à religião, nem a filosofia está submetida à ciência. São campos completamente distintos, autônomos e independentes. Tá? Todo pensamento filosófico autêntico é inteiramente a priori. Ou seja, ele independe de fatos de nenhuma espécie. Fatos são domínio da ciência e não são da filosofia. Vou dar um exemplo de um fato que pode ser um acúmulo de fatos. O sol nasce todos os dias. Embora isso seja um fato verdadeiro, qual é o fato verdadeiro? O sol nasce todos os dias. E considerando que o sol faz isso continuamente ao longo de 365 dias do ano, né? Isso é um acúmulo de fato. Então, quando o sol nasce hoje, é um fato. Quando eu pego o sol nasce ao longo de 365 dias por ano, isso é um acúmulo de fatos. Pois bem, o fato do sol nascer todos os dias, de modo algum indica ou prova ou assegura que o sol nascerá amanhã. Portanto, nenhum fato, por mais quantitativo que ele seja, ou seja, nenhum fato, nenhum acúmulo de fatos não provam nada em filosofia. Tá certo? Portanto, a filosofia não é construída em cima de fatos. Isso existe, isso não existe. Né? Isso acontece assim, isso acontece assado. Nenhum fato, portanto, prova nada. Nem tampouco algum fato assegura a hipótese de que o sol nascerá de novo. Portanto, a forma de fazer filosofia é completamente diferente. Um acúmulo de fatos, ele prova algo, por exemplo, na ciência do direito. Né? Ele prova algo dentro da ciência biológica. Ele prova algo dentro da física. Você tem um fato, o sol nasceu hoje, ele nasce todos os dias. Isso é importante para o direito, para a justiça, para a física, para a química, para a matemática, para a filosofia não significa nada. Né? Porque o acúmulo de fatos vai provar algo, portanto, na ciência do direito, como é que você condena uma pessoa com um acúmulo de fatos? Você vai juntando prova, 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 prova e pronto. Aquilo ali configura uma ciência. Ora, são essas provas que vão ser a matéria do julgamento e da decisão do juiz. São esse acúmulo de fatos que vão ser matéria da decisão, por exemplo, das atividades do Sol,
para a física, para a ciência, para a matemática, etc., para a entropia. Para a filosofia, significa nada. Isso significa dizer o seguinte, que há fatos e fatos, não é? Porque a filosofia lida com fato, mas um fato não prova nada em filosofia, né? Porque há então o fato em filosofia, ele é interpretado de uma forma, estudado de uma forma, e o fato fora da filosofia, que é estudado de outra forma, completamente diferente. Porque não existe só a filosofia no mundo, evidentemente há outras ciências, há outras áreas, né? E isso é algo que deveria ser óbvio para toda a gente. Portanto, o modo de tratar um fato em filosofia diverge severamente da história, do direito, da medicina. Portanto, a palavra em filosofia não tem o mesmo uso que a palavra tem, por exemplo, na linguística. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Bom, voltando à filosofia. Aqui entra o seguinte, não há fato sem teoria por trás, né? Então, todo fato, quando ele vai compor uma teoria, todo fato tem uma teoria por trás dele. O sol nasce todos os dias. Aqui é uma teoria, né? Isso, quando você tem uma teoria por trás de um fato, você tem um fato empírico, tá? Um fato empírico ele é produzido por teorias. Ora, conceitos são teorias, não é? Então, conceitos são originários de palavras. Palavras têm embutido dentro delas ideias que formam conceitos, que formam, por sua vez, teoria. Então, todo fato empírico é produzido por teoria. Um conceito é uma teoria. Não existe um fato que não tenha uma teoria por trás. Aqui é que entra uma questão importantíssima. Quando eu falo para você, isto é um sofá. Ok. Você está vendo o sofá. Você senta no sofá, não é? Você dorme no sofá. Você compra o sofá. O sofá existe, ele é concreto. Mas este não é o ponto em filosofia. Né? O ponto na filosofia é o seguinte. Quando eu afirmo, isto é um sofá, o que interessa à filosofia é por que a sua mente enxerga que isto é um sofá e que um sofá não é um elefante. Percebeu a complexidade? Isso é um sofá. Então o que está acontecendo na sua mente? Você poderia falar, mas foi a minha mãe que me falou que isso é um sofá. Isso é uma ideia absolutamente equivocada, não é? De como funciona a mente. Ora, então quando eu falo qualquer coisa, isso é um filósofo, isso é um sofá, isso é um cavalo, isso é uma teoria, isso é um disco voador, qualquer coisa. Todo conceito tem uma teoria por trás. Você fala assim, ET é uma palavra, é um conceito e tem uma teoria por trás. Mas o que faz com que você enxergue e aceite o ET como ET? Aqui é que a gente entra num campo complexo. Esse campo complexo ele articula três coisas. Ele articula a mente, o pensamento e a linguagem. Tá? Ora, é exatamente esta articulação entre a mente, o pensamento e a linguagem, né, que é um dos grandes campos de investigação da filosofia. É preciso não confundir a mente com o cérebro. Hein? A mente está fora do cérebro. Né? E, para tanto, nós precisaríamos de entrar num campo extremamente complexo, que é o campo da ontologia, da filosofia, da articulação que existe entre a ontologia, uma investigação ontológica da consciência, e entender como é que funciona a filosofia e a consciência. Então, quando eu falo para você, isso é um sofá,
você vê o sofá e não vê o elefante, por trás disto existe um estudo extremamente complexo que articula, repito, a mente, o pensamento e a linguagem. Ora, aqui, por trás do seu cérebro, não da mente, por trás do seu cérebro, existe aquilo que em filosofia se chama os editores cerebrais de percepto, que no Brasil, o filósofo que estudou isso, foi um dos introdutores da filosofia da mente no Brasil, foi Sérgio Luiz de Castilho Fernandes. Filósofo brilhante, um homem com uma obra filosófica absolutamente monumental, não é? O cérebro, o Sérgio era, digamos, o maior estudioso no Brasil nesse campo, da articulação entre a mente, o pensamento e a linguagem, né? Então, por trás do seu cérebro, não da mente, do cérebro, existem os chamados editores cerebrais de percepto. O que são os editores cerebrais de percepto? São as teorias embutidas no senso comum que faz você enxergar e aceitar que um sofá é um sofá e não é um elefante. Ora, evidentemente, que o que nós temos aqui? Nós temos fatos, né? Nós temos teorias, e evidentemente que essa discussão é uma discussão absolutamente complexa. O Sérgio tem livros e tem vários artigos onde ele discute essas questões de como funciona a mente, a consciência, né? Quando você fala, por exemplo, na ideia das filosofias esquerdistas, o que as filosofias esquerdistas estão fazendo? Como uma filosofia autêntica, ela pegou um termo, desconstruiu aquele termo e construiu outro. Ela não faz uma mera ressignificação. De modo que, quando você pega e fala a palavra assim, educação, a hora que você vai ver, a palavra educação, dentro da perspectiva comunista, significa uma outra coisa. Então, a sua mente, né, passa a funcionar de uma forma específica, porque você tem uma ideia diferente daquela palavra educação. Então, por trás da formação da ideia, em que você vai aceitando, tem o funcionamento cerebral, físico, chamados editores cerebrais de percepto. Então, toda teoria, você só entende uma teoria ou só aceita uma teoria no seu cérebro e na sua mente, porque existe dentro do seu cérebro editores, né, químicos que fazem com que você enxergue, ele captura aquilo ali, né, aquela ideia, aquele conceito, e faz com que você enxergue e aceite aquele conceito de que um sofá não é um elefante. Então, quando um filósofo, quando Humpty Dumpty fala que eu faço com a palavra, quando eu uso uma palavra, eu atribuo a ela o significado que eu quiser. Então, um filósofo autêntico, a atividade filosófica dele, entre outras coisas, vai imprimir nos seus editores, vai imprimir um outro tipo de teoria, não é? Que vai entrar no editor cerebral de percepto. E você passa a aceitar aquela teoria. Ora, vou dar aqui um outro exemplo. Quando você pega a palavra alma, na filosofia de Platão, a alma em Aristóteles, a alma em Galeno, e a alma em Descartes, e a alma por exemplo, em Jung, a palavra é a mesma, alma, mas são teorias completamente distintas. Completamente distintas. Ou a palavra alma no Espiritismo, por exemplo. Tá certo? Evidentemente que
o que que caracteriza uma obra filosófica? Cada filósofo vai pegar, portanto, se ele faz um estudo sobre a alma, ele vai fazer exatamente esse processo. Ele vai pegar a palavra alma, vai desconstruir a palavra alma e vai construir a palavra alma. Novamente, ele não vai reconstruir, ele vai construir. Ele desmonta e depois ele monta. Quando ele faz isso, não é só a palavra que foi desconstruída. A ideia inerente à palavra também foi desconstruída e no seu lugar emergiu uma nova ideia. Rapidamente, alma para o grego significa algo que sobrevive após a morte do corpo, digamos assim, e que está diretamente ligada a ele. Toda a filosofia grega, por exemplo, é uma filosofia que fala com que o homem estuda, porque o estudo atinge, a educação atinge a alma. A educação não atinge o corpo. Né? Veja, e entendendo, portanto, que essa proposta é uma proposta muito séria, portanto, a educação grega é uma educação voltada para a alma. Né? É por isso que os gregos tinham, inclusivamente, uma preocupação muito grande com o corpo. Não era por vaidade, é porque havia uma ligação direta entre o corpo e a alma. Portanto, se o corpo estava são, a alma, a mente estava sã. Se a mente estava sã, o corpo estava são. Portanto, é uma educação que atingia o corpo e a alma, em corpo e em alma. Não é? Quando você pega alma, por exemplo, em Jung, embora ele não seja filósofo, né, mas ele já captura o conceito da filosofia, esse conceito já é um conceito que não significa, não tem nenhuma relação com nada transcendente. É um psiquismo. Né? Quando você pega Descartes, a palavra alma em Descartes também não significa a mesma coisa que significa alma para Platão. Para Descartes, a alma é algo concreto. Ela não significa um ente transcendente que sobrevive à morte do corpo. Ela é física e ela está contida na glândula pineal. Né? Portanto, a alma é uma parte do corpo, uma parte orgânica para a filosofia de Descartes. O que nós temos aqui por trás? Nós temos exatamente essa operação filosófica de você pegar uma palavra, desmontar a palavra e construir a palavra novamente. É por isso que eu chamei a atenção, não é ressignificar. Porque a ressignificação não significa que você tenha alterado a teoria e criado uma teoria nova. A ressignificação, no mais das vezes, é você pegar aquela teoria, manter a teoria e simplesmente dar um colorido nela. Não. O que caracteriza a obra de um filósofo para outro consiste exatamente nesta operação, não é? De você pegar uma palavra, desconstruir, construir, e ao fazer isto, todas as ideias inerentes àquela palavra, todas as teorias que podem ser construídas a partir daquilo ali, são refeitas de tal forma que, de fato, surge uma outra coisa. Tá certo? Ora, então, quando Descartes fala de alma, é uma teoria, é um conceito que tem uma teoria por trás. Primeiro é uma palavra, um conceito, e há uma teoria por trás. Então ele só montou essa teoria porque ele fez essa operação simples e absolutamente fatal em filosofia, que é pegar a palavra, desconstruir e construir. Quando ele faz isso, evidentemente que o editor cerebral de Percepto vai enxergar a teoria alma de Descartes. E esse editor cerebral de Percepto vai enxergar a teoria
alma em Platão e vai separar uma da outra. Percebe? Então esse editor cerebral, portanto, a articulação entre a mente, o pensamento e a linguagem constitui uma preocupação fulcral no modo de fazer filosofia. Né? Então, voltando aqui só para a gente finalizar. Dizem que é preciso ter vários fatos em filosofia, ou um único fato para provar uma hipótese. Em filosofia isso é uma teratologia, isso não existe. Fatos é alguma coisa no âmbito da ciência. Fatos em filosofia não significa nada. Tá? Um fato em si mesmo não tem sentido algum, porque hipóteses não se prova. Hipótese é uma hipótese. Né? Todas as hipóteses científicas são probabilísticas por natureza. Por natureza. E a probabilística é um problema científico que ainda não foi resolvido. Né? Tanto é que em ciência, uma teoria científica é uma hipótese. Mesmo estando em vigor, ela é uma hipótese. E ela permanece uma hipótese científica, portanto, uma probabilidade de funcionamento, e funciona, não é? Até o momento em que ela não for substituída por outra teoria. Por isso, a ciência é um campo de pressupostos. Tá certo? Como campo de pressupostos, a ciência não pode e não tem a última palavra. Aliás, ela não tem palavra nenhuma sobre a realidade. A ciência não tem palavra nenhuma sobre o real. Ela não tem palavra nenhuma sobre o ser. A filosofia tem. Né? Então, se uma hipótese não se prova nem em ciência, exigir fatos para provar teorias em filosofia é um anacronismo aberrante. Fato nenhum prova coisa nenhuma em filosofia. Então, assim, o filósofo estuda o sol? Estuda. Qual sol? Ele precisa de comprovar que o sol nasce todos os dias para ter uma teoria, por exemplo, sobre o sol, filosófica? Claro que não. O sol nasce todos os dias, é um fato, é uma teoria, é uma hipótese, é uma questão de probabilística. Muito bem, o mundo está cheio de filósofos laureadíssimos que fazem essa confusão, não é? Não sabe como é que a filosofia opera, efetivamente, e acha que que a filosofia pode entrar dentro de um campo científico. Ora, tudo que a filosofia não pode fazer é entrar dentro da ciência, porque todo raciocínio filosófico é a priori. Ele não é um raciocínio de laboratório. Né? São esses mesmos filósofos que afirmam que a filosofia significa ser amigo da sabedoria. Né? Quando você vai fazer filosofia, primeiro dia de aula inaugural, os professores falam que filosofia é amigo da sabedoria. Claro que não. Claro que não. Seguindo a regra do Humpty Dumpty, é preciso desconstruir a palavra filosofia como significando amigo da sabedoria. O filósofo autêntico não é amigo da sabedoria, porque quem é amigo nunca será a sabedoria. Né? Então, há coisas que nós devemos levar muito a sério e que dentro da filosofia, sobretudo da história da filosofia acadêmica, tornaram-se lemas decorativos, inscritos nos brasões universitários. Por exemplo, tal como isso, filosofar é ser amigo da sabedoria. Ser amigo da sabedoria é conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo é compreender em que consiste e insiste a consciência humana. Né? Então, toda investigação filosófica, implícita ou explicitamente, ela é uma recriação, uma reconotação do termo filosofia. Então, é uma questão metodológica de investigação filosófica, né? Entender o que é a filosofia. Primeira coisa.
né? Evidentemente que a filosofia não nasce de nenhuma observação histórica, não nasce de nenhuma observação científica, não nasce de nenhuma especulação física ou cosmogônica. Tá? A filosofia nasce de um abismo. A filosofia nasce da capacidade de abismar-se. Abismar-se dentro de um desdobramento original, enigmático. Quando você fala, o que é uma manga? Normalmente, as pessoas acham que conhecem a manga, que sabe o que é uma manga, porque mordeu e comeu a manga. Ora, o filósofo autêntico vê na existência física, visível, deste ente, um enigma absoluto. Então, para um filósofo autêntico, quando ele fala isto é uma manga, ele não está fazendo uma afirmação categórica. Ele está colocando uma palavra. Aquilo ali é chamado de manga. Mas o filósofo mantém a ideia do abismo, não é? Porque a investigação filosófica, ela não pode abrir mão do enigma. Ora, a ciência é o oposto disto. A ciência parte sempre do pressuposto que quando ela batiza um negócio, uma palavra, quando ela cria uma teoria, ela conhece. O fato de você nominar nada não significa que você conheça. Né? Então, o termo da filosofia, né, é um termo, ou que é a filosofia, é um termo que vem sendo absolutamente ignorado, né, confundido. A filosofia não é um tipo de técnica, não é um método, né? A filosofia não é tecne, não é episteme, né? Ora, o filósofo não é ninguém em particular. O que a gente vai aprender quando vai fazer filosofia? Não vamos aprender filosofia. A filosofia, no sentido original, no sentido da filosofia ser sabedoria. Nenhuma universidade pode ensinar sabedoria. O que a universidade pode ensinar é filosofia. Autores, estudos de obras filosóficas. Nenhuma universidade, por melhor que ela seja, pode ensinar a filosofia em si. Não é? Então, o que você vai aprender na universidade é uma elaboração conceitual. É o treinamento em rigor argumentativo. É a erudição de que o carro não pode ser colocado adiante dos bois. Nada além disso pode ser aprendido numa universidade. Então, nenhuma universidade forma filósofo. Aliás, ninguém forma filósofo nenhum, em lugar nenhum. É preciso entender o seguinte: a atividade de filosofar pode ser ensinada, mas não pode ser fabricado o filósofo. Né? Porque a filosofia, num sentido autêntico, o filósofo é o sábio. Né? E o sábio é aquele que não existe, porque se ele existir, ele está fora do ser. O sábio é aquele que é, e ele não é ninguém em particular. Portanto, a pessoa identificar-se, quando faz faculdade de filosofia, identificar-se com o papel de ser filósofo,
tem um erro brutal aqui de entendimento do que é a sabedoria, a filosofia e do que é o papel profissional de um filósofo dentro da história. Né? Ora, então repito, a filosofia, a única coisa que nós podemos aprender quando vamos fazer uma universidade de filosofia, uma faculdade, é como é que nós vamos elaborar bem os conceitos. Os professores, se forem bons, vão treinar um rigor argumentativo. Dependendo do professor, você pode, e sobretudo fora do Brasil, não é? A ideia da erudição filosófica é incentivada. Não é? Por quê? Por que a erudição é incentivada? Porque existe inúmeras teorias, há inúmeras vertentes filosóficas, não é? Há inúmeros filósofos. A filosofia não é um passatempo acadêmico, na verdade. A filosofia verdadeira. Ela não é meramente uma atividade profissional. Tá? Agora, evidentemente que como é que, portanto, a gente fala que tal pessoa é filósofo e tal pessoa não é filósofo? Então, todo filósofo, de saída, ele tem uma obra filosófica. É preciso entender isto, né? E esta obra filosófica vai ser produzida exatamente fazendo este caminho que eu coloquei para vocês. Não é? É um caminho em que você pega uma palavra e você vai desconstruir a palavra e depois vai construí-la novamente. E é a partir disso, portanto, que você vai pegar qualquer livro de história da filosofia e vai ver como aquela palavra foi desenvolvida ao longo do tempo. Né? Então, quando a filosofia ocidental se divide em duas grandes linhas, digamos uma linha platônica e uma linha aristotélica, é porque os temas e as questões propostos por esses filósofos foram sendo debatidos ao longo de toda a história ocidental. Evidentemente que eles foram debatidos, mas este debate não significa uma mera réplica nem de Platão nem de Aristóteles, evidentemente, não é? Esse debate significa que aquele assunto foi mantido como um foco na discussão e embora ele possa ser completamente criado, né? Há uma criação nova, como eu falei em Descartes, por exemplo, né? Em Galeno. Evidentemente que é isso que nós temos que estar atento, né? Fazer filosofia, portanto, é uma atividade interessante e é uma atividade absolutamente precisa. É preciso levar muito a sério a forma de fazer filosofia. E por trás de toda a existência humana, por trás de todas as palavras que nós usamos, todas, né, existe um significado, né? Há uma ideia inerente àquela palavra. Então, quando as pessoas, no senso comum, expressam qualquer ideia, elas desconhecem, via de regra, que aquela ideia está ventilada ou é embasada numa teoria. E, evidentemente, que a filosofia está por trás de grande parte das teorias na forma de conceber o mundo. Então, por trás de toda ideia tem uma filosofia, tem uma teoria, tem uma palavra. Então, quando você usa hoje a palavra cidadão, há uma ideia, há uma teoria, há um conceito, há uma palavra por trás desta palavra cidadão. E quando nós vamos puxar quem criou esta palavra, inevitavelmente nós vamos cair em uma pessoa. A filosofia é algo muito mais importante do que, a princípio,
as pessoas, o senso comum, possa se dar conta, né? É a filosofia que investiga coisas muito profundas no âmbito da transcendência e que dizem respeito e influenciam, de certa forma, dirigem a vida no plano material. Um filósofo é uma pessoa muito importante. Não porque o filósofo em si seja importante ou se dê importância. Aliás, quando um filósofo dá importância a ele mesmo, à existência dele ou à obra dele, prova que ele não entendeu absolutamente nada do que é a verdadeira filosofia e tampouco entendeu o que é ser filósofo, né? O filósofo verdadeiro, ele não está identificado com o seu papel de ser um grande filósofo. Ele é aquilo, e aquilo lhe basta. Ele não quer ser nem reconhecido, nem aceito, né? E a filosofia, repito, é atualmente, né, uma área de estudo acadêmica. É uma pena que nós tenhamos realmente no Brasil muito poucos filósofos e inúmeros professores de filosofia. É lamentável ainda que a organização disciplinar em filosofia, num país como o Brasil, onde os currículos são chamados de grades, né, crie, portanto, uma palavra cáustica para tentar iniciar um campo de investigação que é tudo menos um aprisionamento mental. Bem, eu espero que esse programa tenha ficado claro para você sobre a atividade essencial de fazer filosofia. Ela é simples. Perceba, só tem duas palavras. Você pega uma palavra, desconstrói e constrói novamente a mesma palavra. Ao fazer isto, você criou uma nova ideia, um novo conceito. E é isso que cria as teorias, não é? E toda teoria, toda ideia é que sustenta o mundo. Toda ideia tem consequência. Há ideias boas e há ideias más. Por trás de toda ideia tem uma palavra. Ao contrário do que você possa pensar, uma palavra é um evento misterioso e transcendente. Quem foi que chamou, que deu nome às coisas? E ao nominar as coisas passaram a significar o próprio nome. Não foi o homem que fez isso. Toda atividade filosófica é, por excelência, uma atividade voltada à ideia do sagrado e à ideia da transcendência. É uma absoluta incongruência, um paradoxo, que existam filósofos materialistas. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Um abraço. Até a semana que vem.